Shalom, shalom. Bom dia, amados. Graça e paz que sejam multiplicadas nesse dia no coração dessa igreja poderosa do Senhor Jesus na nação brasileira. Quero recebê-los nesta manhã no nome de Jesus para esse tempo de oração, nesse relacionamento tremendo que está havendo dos nossos irmãos através da ministração, da oração, da palavra, da convocação. Todos os dias nós estamos aqui na sala do trono, nos encontrando, ouvindo uns aos outros, nos constrangendo no espírito de oração e nos enchendo da compaixão desse momento que Deus tem derramado no coração da Insegec. Como isso foi uma marca e sempre será na nossa vida, nós estamos vendo o Senhor nos convocando nesse momento em outro nível, com um sentimento maduro do nosso chamado pela nação brasileira. Meu coração está feliz porque hoje eu vou orar por algo que Deus colocou tão forte toda a vida no meu coração, que foi o amor pela família, mesmo não tendo esse conhecimento que temos hoje, mesmo quando foi quase um instinto no coração, Deus já colocava ali algo forte pela família. E hoje realmente o meu coração sofre profundamente de ver a situação da nossa nação. Mas graças a Deus, porque antes de tudo isso, o Senhor já estava no controle, já estava gerando na igreja dele no Brasil, e nessa igreja que nasceu com um chamado tremendo de abrir os caminhos, de aplainar os caminhos e de colocar as coisas em ordem pela semente da palavra, trazendo no seu espírito mesmo a experiência da genética do coração do Pai, o amor pela palavra, a adoração pela palavra. O chamado é mais forte do que simplesmente estar no ministério, mas é um chamado para conhecer a Jesus, com esse ensino profético tão maravilhoso. E eu quero chamá-los nesse momento a se envolver por esse motivo de oração que é a família. E vamos começar hoje lendo aqui, orando o Salmo 128. Mas eu quero dizer que nós estamos gerando a conversão do coração dos pais aos filhos. Na realidade, eu coloquei aqui em Malaquias 4:6, o coração dos pais se retratarem. Haver uma retratação do coração dos pais aos filhos nesse tempo glorioso do Senhor. Então haverá uma conversão e os filhos também se converterão aos seus pais. Queridos, nada brota de nós mesmos, tudo vem do coração do Pai. E estarmos aqui em 21 dias de jejum significa que Deus ouviu o clamor. Deus está ouvindo o clamor das crianças, dos pais que querem fazer algo. Por onde começar? O que eu faço? Porque para onde se vai, os princípios estão quebrados. E isso tem sido um clamor que eu creio que Deus ouviu. E Malaquias diz que Deus trará no coração dos pais essa retratação de ter abandonado a sua posição, de ter abandonado a proteção dos seus filhos, de termos saído completamente do entendimento do que é uma posição sacerdotal sobre a família, de termos absolvido as coisas do mundo, a educação exagerada, a competição das escolas, dos colégios, dos bons colégios competitivos, e os pais se escravizando para dar, às vezes, o melhor, mas esqueceram da sua casa, onde está escrito no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho e serás feliz e próspero. Então, quantos estão procurando a prosperidade em relação somente a dinheiro, mais de um emprego, muitos cursos? E essa posição aqui da bênção de Deus na família
foi perdida, completamente perdida. Então, o fruto bom que você vai usufruir da sua família é, em primeiro lugar, o temor ao Senhor, que cada família deve ir buscar, orar para que as famílias busquem isso. Não é só no mundo, o nosso próprio convívio, a igreja, nós que somos pastores, vemos isso nas igrejas, não é? Os pais querendo colocar nas mãos de outras pessoas o que eles esperam em termos de ser bem-sucedido na vida dos seus filhos. Então, olhe como hoje nós temos a perda da posição da mulher. Ela está enferma na sua alma, ela está debilitada na sua posição de dar, de amamentar seus filhos no dia a dia com o leite da palavra de Deus, alimentar suas crianças todos os dias nos cultos domésticos, na leitura da palavra. Como isso já vem, não é de hoje, isso não é de hoje, isso é uma plantação que já vem de muito tempo atrás, e a nossa geração simplesmente é o resultado, como todos nós falamos e todos falam a mesma coisa, mas agora é a hora de buscar em jejum, em oração, em lamento, em arrependimento, não é, para que Deus venha curar as esposas, os maridos, os filhos. E aqui no Salmo, versículo 4 diz: eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Como será abençoado? Porque às vezes não acredita que a palavra vai fazer esse efeito e vai colocando outras coisas no lugar. Então a palavra diz que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Voltar aos princípios, contemplar os princípios, contemplar o que foi plantado, contemplar e ver a colheita na sua geração, nos seus filhos, na alegria, né, no equilíbrio, em mesmo que cair, mas ele saiba voltar. E eu estava meditando também em Gênesis. Nós vamos orar agora nesse Salmo 128, como Deus organizou tudo à luz da palavra, à luz de Jesus, quando ele disse haja luz. A luz brotou, a luz nasceu, a luz criou, a luz abriu o entendimento, e o Senhor organizou todas as coisas. E lá em Gênesis 1, no versículo 26, mostra que depois de tudo organizado, Deus colocou o homem e colocou a mulher para estar nesse governo, nessa posição. E no livro de Malaquias, eu olhando hoje, vendo que Deus quer trazer essa retratação dos pais, deles aprenderem a chegar e dizer para os seus filhos que erraram, que eles perderam isso, que eles negaram isso à sua família. E como Davi, aqui as suas últimas palavras, em 2 Samuel 23, que diz assim: sim, a minha casa está em perfeita harmonia com Deus. Olha que tremendo, hoje nós estamos crendo que isso vai acontecer. Os decretos que o pastor Mineto, o profeta Mineto falou hoje de manhã, aquele decreto da mesa, em que eu sempre olhei para esse decreto como algo que era uma coisa revelada mesmo no coração da apóstola quando nos trouxe esse decreto. Mas nós atrasamos muito esses decretos, cada um, que eles deveriam ter sido tratados dessa forma que estamos hoje, mas não é tarde. E eu quero declarar agora, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em arrependimento diante do Senhor, porque deixamos a nossa família em segundo plano, fomos em busca de coisas e não do Senhor. Como a tua palavra diz aqui no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme, porque quem teme, Senhor, vai ao lugar certo. Quem teme, procura responder à altura do seu chamado. Quem teme, se preocupa em colocar o que recebeu de Deus no lugar melhor, no lugar de destaque, pela sua palavra. Assim como Deus organizou toda a terra e fez o homem de uma forma diferenciada, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos um patrimônio eterno na mente de Deus que Jesus recuperou na cruz. Haverá uma conversão nesses últimos dias, haverá um arrependimento que nós trazemos de verdade nesses 21 dias de jejum e oração.
para que haja uma retratação, Senhor, para que as mulheres sejam curadas e contemplem suas casas como verdadeiras leoas, que vai em busca dos seus filhotes, que vai em busca daquilo que perdeu, porque os nossos filhos, os filhos dos brasileiros, na casa de cada um nesta nação, os brotos foram arrancados antes do tempo, a raiz secou e a identidade foi perdida, e já não há contemplação de ver a sua descendência amando o Senhor, assim como Deus falou com Moisés na sarça: eu sou o Deus do teu pai, eu sou aquele que tenho história na tua vida. Como Deus quer voltar nesses dias a dizer em cada casa: eu sou, dizendo às crianças, o Deus do teu pai e o Deus da tua mãe. Nesses dias, Senhor, essas apresentações saíram de linha, Senhor, saíram, elas estão fora da realização desta geração. Ninguém mais conhece o Deus do seu pai, porque o Deus do pai, o Deus da mãe, virou o ativismo, virou a competição, virou a discriminação, virou a competição mesmo dentro da própria casa. Onde está o Deus, o Pai dessa nova geração? Pai, em nome de Jesus, assim como o profeta, o teu guerreiro, o teu adorador Davi, quando ele disse: a minha casa está em perfeita harmonia com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que isso é uma busca bem mais forte do que imaginamos. Precisa se voltar o ensino, precisa entender que as coisas têm que ser feitas pela tua mente, assim como tu estavas criando todas as coisas. Quando o Senhor estava criando Adão e Eva, ali estava a perfeição daquilo que o Senhor estaria acompanhando naquele jardim. E o Senhor quer trazer de volta, através do sangue de Jesus, através do sacrifício que foi entregue ao Senhor, para que essa família fosse recuperada. Jesus veio buscar e restaurar o plano original, trazer o homem para a sua posição diante de Deus. Que sacrifício tão tremendo, que alegria dá no nosso coração de saber que isso é possível, porque quem foi buscar esse resgate foi Jesus. Ninguém, nenhum homem na terra, ninguém foi capaz de ir buscar esse plano. E agora, Senhor, Jesus está habitando dentro de nós. Ele está nos despertando para esse relacionamento de amor, de adoração e de obediência, para entendermos como funciona espiritualmente essa restauração. Nós estamos sendo curados para entender isto, porque muitos ainda estão fora desta paternidade. Muitos chamam Deus de Senhor, Jesus de Redentor, mas ainda não tem essa organização na sua alma de buscar o que se perdeu. Senhor, tenha misericórdia. Muitas famílias não estão acertando, não sabem, até queriam ir buscar os seus filhos onde eles estão, mergulhados nas redes sociais, nas internets, estão mergulhados na tecnologia. Eles não escutam mais a voz do seu pai, quanto mais a voz do Deus do seu pai. Nós queremos te pedir neste dia de jejum, que começou agora na viração do dia, ontem, Senhor, e agora nós estamos num dia pleno, um dia onde existe fala no reino espiritual, onde nós estamos dizendo: Senhor, traz essa restauração agora nos pais, traz essa restauração no coração de cada homem, que ele olhe para a sua família como a maior dádiva que ele poderia ter recebido do céu. Em nome de Jesus, que alcance, Senhor, que as nossas famílias alcance a felicidade, que os filhos possam entender que a felicidade está no Senhor, que fez o céu e a terra, que isso possa ser ministrado nos devocionais, no amanhecer antes de ir à escola, a
bênção sacerdotal sobre os seus filhos, saírem de casa já levando a ministração da palavra de Deus no seu coração. Talvez muitos não acreditem que isso faça efeito, mas o Senhor criou tudo com a sua palavra. O Senhor criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. O Senhor fez separação das coisas com a sua palavra. A palavra de Deus é poderosa, ela pode ministrar o coração de cada criança e as curas começarem a acontecer assim que elas entrarem nas escolas de manhã. O Espírito Santo trazendo dentro delas o milagre da identificação, da verdade, porque a tua palavra vai rebater no coração delas todo o engano das trevas. Que cada família que libera seus filhos de manhã, de tarde ou de noite para uma escola, para um trabalho, para o que for, eles têm que ser enviados desde a sua casa. Eles têm que ser enviados com o Deus te abençoe, que a Vé te abençoe e te guarde, a bênção esteja sobre eles e eles possam guardar isso, o eco, o som dessa voz de quem tem autoridade sobre eles. Senhor, isso é um milagre que nós estamos te pedindo nesta manhã, um milagre como essas palavras de Davi possam estar na boca dos pais, pela manhã profetizando: a minha casa está em perfeita harmonia, porque hoje a palavra de Deus foi liberada, porque hoje nós colocamos as coisas no seu lugar, porque hoje nós organizamos a mente dos nossos filhos como Deus organizou toda a criação para dar ao homem. Se Deus fez o que fez no seu poder, com o mar, com a luz, com as estrelas, os luminares, Deus vai fazer para a sua glória essa criação pela sua palavra, onde não existe, dentro do coração dos filhos, dentro do coração das esposas, dentro do coração dos maridos. Aleluia, porque Deus estabeleceu conosco uma aliança eterna. Ele estabeleceu com Davi, estabeleceu conosco através do sangue de Jesus, através dessa poderosa e manifestação de amor, de criar. Deus está ainda hoje fazendo, sim, criando no poder do seu Espírito Santo. Aleluia. Sem dúvida, o Senhor nos conduzirá ao sucesso em tudo e nos proporcionará todos os desejos do nosso coração, que nada mais é de ver a nossa casa servindo ao Senhor, de ver as famílias brasileiras sendo, meu Deus, curadas, de ver as escolas, os professores, porque eles também são famílias, eles também estão com as suas famílias destruídas, porque tudo que existe, tudo que circula, começou dentro de uma família. As instituições todas, todo o governo está ligado a uma família. Por isso, meu Deus, através desse clamor que está no nosso coração, na casa do órfão, Pai, tantos órfãos de pais vivos, mas estão ou nos presídios ou nas cadeias da sua própria alma. Meu Deus, que esse clamor chegue ao teu coração, que os pais voltem para casa, saiam dos sepulcros desse mundo, saiam do envolvimento deste mundo e voltem para casa, que haja um êxodo, Pai, nesses 21 dias de jejum, que haja uma voz tão forte no coração dos pais, das mães, o Senhor dizendo: volte para casa, volte para casa e profetize que eu vou fazer infinitamente mais, além daquilo que vocês pediram, porque essa é a vontade do Senhor nesses dias, é levantar um poderoso avivamento, que será voltar para casa. Esse avivamento será voltar para ouvir a Deus e conhecer a sua posição original, de ficar feliz na sua posição e não pessoas revoltadas sem querer assumir aquilo que é do seu dever, mas haverá nesses dias de avivamento um desejo de voltar para casa, um desejo de estar ali contemplando a palavra de um Deus Todo-Poderoso com a sua família. Haverá nas igrejas, Senhor, um sentido de pastorear, como é a posição da igreja. A posição da igreja não é viver fazendo isso ou aquilo para animar
as nossas emoções, mas a função da tua igreja é trazer de volta pelo ensino, é trazer de volta para a aljava dos seus pais as flechas que caíram, é o trabalho minucioso, é o trabalho do milagre, é o trabalho onde vai esperar que seja declarado pela nossa boca: haja luz, e o Espírito dizer: haja luz, e as coisas começarem a ficarem claras nas mentes das pessoas, na mente das crianças. Haverá uma reconciliação, porque eles verão que são benditos, verão que a prosperidade virá e está na posição de ouvir a tua palavra, que o prosperar até na velhice, de ficar farto, como Davi disse: eu estou feliz, porque o meu Deus trouxe a sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Aleluia. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sobre o temor de Deus. Ó Espírito Santo, quando nós estivermos olhando e vendo que foi implantado no coração dessa nova geração o temor, e ficarmos felizes de dizer: eu estou vendo agora as minhas crianças temendo a Deus, dizendo: eu não faço porque eu tenho um Deus todo-poderoso, é o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus que eu vi meu pai contando as histórias de quando nós fomos libertos do pecado, assim como o Senhor mandou o povo de Israel repetir as histórias. Diga que essas pedras aqui representam o dia em que nós atravessamos o mar, onde atravessamos as próximas obstáculos. Aqui foi onde conquistamos as cidades, aqui foi o Jordão que nós passamos. As histórias precisam ser contadas dentro das casas, Senhor, e eu sei que se nós orarmos, o Senhor ouvirá dos céus a nossa oração. Se nós nos arrependermos, o Senhor perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa nação, tão miserável o estado que ela está, porque abandonou o lugar do temor de Deus. E nós, como igrejas, também entramos nas modas, nas coisas, nas mudanças, e ficamos, Senhor, também. Muitos se embriagaram com o vinho desse mundo, muitos se embriagaram. Nós não fomos trabalhados no lagar da tua palavra, não fomos trabalhados, pisados no nosso caráter, para tirar a sujeira do Egito que nós trouxemos, encarnados na nossa forma de fazer as coisas, com idolatria, com competição, e esquecemos da formação na adoração, porque o adorador, o arrependido de pecados, ele está simplesmente envolvido com uma nova visão do seu coração. Eu era escravo, mas agora eu sou um adorador. Eu era um escravo, mas agora eu recebi uma liberdade que compra aquilo que é perfeito, que é santo, aquilo que compra com adoração, entregando, recebendo a provisão todo dia pela adoração do seu coração. Ali a bênção das bem-aventuranças chegará na sua descendência, chegará na sua casa. Bem-aventurado, Senhor, aquele que te ouvir, bem-aventurado aquele que se arrepender. Deus maravilhoso, vem nesta manhã e levanta também cada ministério para que nós estejamos recebendo de ti as coordenadas como igreja que caminha para um avivamento. Nós já andamos com todos os modelos que nós sabíamos, mas nesse dia, Senhor, para trazer uma posição original, para trazer uma posição sacerdotal, para trazer uma posição de amamentar os nossos filhos com a tua palavra, nós precisamos de algo do teu Espírito mais profundo do que aquilo que nós já conhecemos hoje. Queremos mergulhar mais fundo e ouvir o Senhor dizer: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho traçado para encontrar um avivamento que nada mais é do que uma conversão
conversão dentro de cada casa. Senhor, em nome de Jesus, vem nesta manhã, ó Pai, vem nesta manhã e fala profundamente ao nosso coração como vamos administrar essa igreja do avivamento, como ela será, como ela andará, como ela vai pregar. Nós queremos aprender com teu Espírito para ensinar aos pais, para ensinar de casa em casa, para partir o pão na comunhão e no arrependimento, para sair das cavernas escuras da idolatria. Oh Senhor, em nome de Jesus, como tu ensinaste a Noé, Senhor, a construir aquela arca e colocar ali a sua família e colocar ali a representação da sua organização, daquilo que trazia vida, daquilo que se multiplicaria. Tu deste a Noé um modelo, tu destes a Noé um modelo, e a igreja está precisando deste modelo, porque aquela arca representava Jesus, e o Senhor com seu zelo, e Jesus Cristo com o seu amor, betumou aquela arca onde estava o projeto do Senhor, e veio toda destruição sobre a terra, as águas romperam e tudo foi destruído, mas aquela arca estava betumada com a tua palavra, aquela arca estava com todas as brechas fechadas para poder atravessar o tempo que o Senhor deu para começar tudo de novo. Nós estamos precisando, não é desse recomeço, é de um começo mesmo, Senhor, é de um começo, é de voltar mesmo a entender o que o Senhor tem falado pelo seu Espírito à sua igreja. Pai, todos os projetos foram assim na dependência do teu Espírito. Noé ficou na dependência do teu Espírito. Tu queres que ao sair agora para esse novo tempo, o Senhor disse que nos daria uma safra, uma colheita nova, um vinho novo. Esse vinho, ele vai nos embriagar, mas não é para fazer nada fora da tua palavra, mas é um vinho que vai trazer uma alegria, como essa que está no Salmo 128, vai trazer essa alegria. É o vinho que vai ser tirado de uma safra nova, que vai nos embriagar mais do gozo, da alegria, de ver a restauração das famílias, em nome de Jesus. Assim como o Senhor também betumou o cesto de Moisés, e ele foi lançado naquelas águas, no meio dos crocodilos, rumo a algo tão contrário o que se esperava de um libertador. Mas o Senhor tem seus caminhos, e hoje, mesmo no meio deste mundo, mesmo sabendo que estamos aqui, que estamos vivendo aqui, que estamos nessa atmosfera de dor, de perda, de agonia, mas o Senhor betumou o cesto que levava Moisés, e hoje o Senhor está betumando cada família com a palavra de Deus, está fechando as brechas, está fechando ali os lugares que ninguém vê, o percurso desse lugar difícil que nós vamos enfrentar para entrar no projeto do avivamento. Betuma com a tua palavra as nossas crianças, betuma suas mentes para que não entre, Pai, nas brechas das suas emoções, coisas que eles venham duvidar de ti, duvidar do ensino, assim como Satanás colocou na mente de Eva, de Adão, a dúvida sobre o que o Senhor tinha dito. Nós não podemos duvidar nesta hora, nós não podemos duvidar do plano do Senhor para o avivamento, da forma que o Senhor vai dar à sua igreja. Senhor, eu sei que é profundamente sobrenatural, mas a igreja foi entregue ao Espírito Santo para andar no sobrenatural. Ela foi preparada para andar no sobrenatural. Ela não é do mundo. Essa igreja é diferente. Essa igreja, meu Senhor, ela é poderosa para se mover aonde quer que o Senhor a colocar. Ela não vai se perder se for teu plano, se for teu ensino. Ela não vai se perder. Deus bendito, desperta-nos. Desperta
desperta as lideranças, as unções, os dons na pureza da tua palavra, não mais para tirar proveito, não para competir, não para mostrar a sua realização pessoal, mas uma igreja que vai se entregar ao seu Redentor. Ela vai se entregar completamente para uma preparação. Ela não vai resistir à limpeza ou à dor do que tu vais derramar sobre ela agora, para resgatar no poder do Espírito Santo, no sobrenatural. Chegou a hora que nada, nenhum método, nem isso, nem aquilo vai fazer efeito a não ser que esteja ungido pelo Espírito Santo. Por isso, meu Deus, unge esse jejum, unge esses 21 dias, para que haja uma abertura no reino espiritual, haja um caminho, Pai, para que as outras intercessões possam trazer no coração de cada pessoa ou de cada ministério, de cada família, de cada instituição, dos governos, onde está toda a sua multiplicação de organização, essas orações possam entrar. Mas não podemos deixar, meu Deus, de dizer sim, a nossa casa, que nós possamos passar para a igreja, passar para os nossos vizinhos, passar essa linguagem profética, mesmo que não esteja acontecendo, mas diga: a minha casa está em perfeita harmonia com Deus, Ele estabelece uma aliança comigo agora e firma e garante tudo que eu posso ter nessa aliança. Oh, bendito Deus, bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu que já tens nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, contempla a casa de cada brasileiro, contempla agora a agonia de cada mãe, levando seus filhos para a escola. Meu Deus, contempla a agonia de pais querendo tirar os seus filhos das drogas, das más companhias, tirar seus filhos do engano de Satanás, de rejeitar a sua própria identidade. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha neste avivamento agora, que venha nesse ensino agora, o amor de cada casal para gerar um filho para o Senhor, para gerar uma descendência que possa dizer: o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, me ensinou a respeito da grandeza desse Deus. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para libertar, e as crianças comecem a cada dia, Senhor, envolvendo-se com essa nuvem de ensino puro que os liberte, que os restaure. Senhor, vem agora neste dia trazendo essa libertação sobre a nossa nação brasileira, em se tratando das famílias, das crianças. Meu Deus, em nome de Jesus, nos unimos nesse jejum e declaramos, Senhor, que aquele que começou a boa obra há 30 anos atrás, quando o Senhor chamou essa igreja para formar a identidade, quando o Senhor nos chamou para formar em nós a mente de Cristo, não foi apenas fazer um curso. Deus chamou um povo para ser transformado, para entender a altura, a largura, a profundidade deste amor que está em Jesus Cristo. O Senhor chamou essa família pela palavra profética. Quando o chofar tocou, nós temos as histórias, e é tremendo porque nós estamos nessa história, e hoje nós podemos nos avaliar, podemos ver o que entendemos, o que não entendemos, o que respondemos, o que não respondemos. E hoje o nosso clamor é para que o Senhor nos coloque como essas pessoas que foram chamadas pelo chofar de Deus e as colocou em plataformas, que as colocou no lugar da adoração ao Senhor, que os colocou como atalaias para guardar uma visão, mas não só guardar, mas preparar o momento certo, onde esse trigo, esse mosto e esse azeite ia ser oferecido de casa em casa, assim como foi na igreja em Atos dos Apóstolos, quando os teus apóstolos saíram de casa em casa. Oh Senhor, em nome de Jesus, eles foram logo ali no lugar da instituição onde
estava para alinhar o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e de Jacó no coração da nova geração, mas agora com o caminho, a verdade e a vida que era Jesus, aqueles que os patriarcas esperaram, que viram de longe, que chegaram na transfiguração com Jesus. Ali estava, Senhor, uma geração diferenciada, a geração da volta de Jesus, a geração que foi falada naquela mesa de aliança, quando Jesus estava ceando com os apóstolos. Ele estava passando ali o plano da redenção, ele estava ali mostrando um sacrifício que viria para haver o arrebatamento da igreja, a sua noiva que ele veio buscar e entregou essa noiva ao Espírito Santo, aleluia, entregou essa igreja para que ela fosse preparada ali naquela mesa de aliança. Muita coisa estava sendo dita, muita coisa estava sendo contemplada para nos dias de hoje, Senhor, para nos dias de hoje, nesse século, nesta data, neste ano, o Senhor abriu as portas e o Senhor está falando: aqui é a porta que vocês vão passar, a porta da bondade, a porta da prosperidade, a porta da fidelidade. Quantas portas, Senhor, tu tem aberto para a tua igreja? Nós estudamos sobre as portas para restaurar nossa alma das feridas, para poder alcançar esse novo nível que o Senhor diz: venham e suba para cá, venham, subam, saiam desse nível e venham entender o que está acontecendo. Vocês não têm ideia da perda que foi feita por causa do pecado, aquela mesma palavra que a serpente distorceu na mente de Eva, quando o Senhor disse: não é necessário que você coma desse fruto, porque ele é do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos que essa semente do conhecimento do mal, ela alastrou-se de uma forma terrível. Nós vemos as gerações comendo da revelação maligna do mal, daquele fruto que foi a desobediência do homem na presença de Deus. E hoje o Senhor nos chama para comer o fruto do conhecimento de Deus, o fruto que Jesus frutificou ali na sua morte, quando ele ressuscitou e trouxe de volta, e trouxe a força de renascer para ser uma nova criação de Deus. Nós estamos mergulhando num tempo diferenciado, que não podemos ficar buscando coisas dentro da nossa mente, porque ela está entenebrecida com muitas informações, e nós precisamos mergulhar no fruto do conhecimento de Deus, comer esta palavra com a fome, com a avidez, como se ela fosse o último momento da nossa vida. Ela não será mais a letra, ela será uma revelação. Nós vamos ter dentro das casas, os pais vão receber revelação, as mães vão receber revelação, o relacionamento vai ser restaurado, porque nós não poderemos ficar calados diante de tanta revelação que vai vir. E assim como Davi disse: a minha casa está perfeita na harmonia com Deus. Nós vamos ouvir isso, Senhor. Nós vamos ouvir isso, porque essa perda feita pelo conhecimento de comer o fruto, que se abriu o entendimento para o mal, para o gozo da carne, para a profundidade da carnalidade que entrou até no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, venha Espírito de vida e restaure isso agora, esse caminho dentro de nós. Quando Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao centro de tudo e de toda organização se não for através de mim. E nós estamos nos humilhando nesta manhã, Senhor, nos humilhando, porque vimos as famílias perecer, vimos as perdas dentro da igreja, vimos, Senhor, que não foi formado o discípulo de Jesus. Nós formamos discípulo para tudo que foi coisa, mas não formamos o discípulo de Jesus, porque esse discípulo, ele é formado
numa hora, numa casa, numa família, quando um se converte e volta para dentro daquele centro administrativo de Deus e se começa a mudar o paladar, ali começa a mudar o senso de pertencer. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos entrar nesse nível de conhecimento da palavra que foi trazida para nós, a semente que foi dada a essa igreja para estudar, para comer e para viver e para se reproduzir. Toma a Insegec nas tuas mãos, toma a apóstola Valnice, toma cada pastor, toma, meu Senhor, cada família que estão dentro de cada comunidade, de cada denominação, que ali, meu Deus, a seiva da vida comece a entrar, para que o mundo sinta que entrou vida, que alguma coisa mudou na própria atmosfera de cada cidade, de cada igreja local, de cada família, que tudo começa a passar por esse impacto de ir buscar o Senhor para agradar o Senhor, de ir buscar a Deus para adorá-lo pelo que Ele é, porque Ele é o que merece toda glória e toda honra, é Ele que merece todo o nosso tempo, toda a nossa atenção, é Ele que merece que nós estejamos nos seus pés, sem sair dali, sem se prostrar diante de nada que não seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, desperta hoje de uma forma geral, encadeia, o Senhor venha trazendo essa libertação diante de tudo que nós temos falado, nos ensina por onde começar, cada detalhe, ali sem se cansar, porque vai produzir, porque vai florescer. Nós vamos ver o retorno, nós vamos ver o que está escrito em Malaquias 4:6, o coração dos pais vão se retratar aos seus filhos e os filhos se converterão aos seus pais. É o que nós estamos aqui orando nesta manhã, para haver uma conversão de verdade, para que haja novo nascimento dentro das casas, dentro das famílias, que em cada casa um coração se converta ali, um aqui, outro ali de verdade, que haja novo nascimento na vida das pessoas, porque sem o novo nascimento elas não vão compreender esse retorno para a casa do Pai, esse retorno para a organização da qual Deus planejou na sua mente e disse ao homem: aqui está para você, multiplique aqui, frutifique aqui. Foi assim que Deus estabeleceu e tudo tem que voltar para o seu estado original. Deus não vai criar outra coisa, porque em Cristo Ele estabeleceu, porque em Jesus Cristo Ele colocou ali a âncora, a bússola, Ele colocou ali o mapa. Não há nada fora de Jesus, nada fora da palavra. Por isso, meu Deus, é obedecer. Nos ajuda, Espírito Santo, ajuda cada família brasileira, e que dentro de cada família se levante os que vão profetizar, os que vão declarar, os que vão louvar, os que vão fazer cânticos, os que vão fazer salmos, os que vão fazer hinos dentro da sua casa, dizendo o tamanho da sua liberdade, pela qual Cristo pagou um preço tão alto. Nós precisamos viver essa liberdade, ainda não estamos vivendo. A igreja precisa viver e nós precisamos dar sinal que a luz chegou. A luz intensificou-se nas trevas, o sal se intensificou e a podridão vai sair dos lugares escondidos, dentro das famílias, dentro das recâmaras, e Deus vai trazer pelo Espírito Santo e a pregação da palavra, desde a criancinha que nós estamos clamando hoje, elas vão ser alcançadas. Jesus disse: deixe vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Nós estamos vendo hoje o quanto isso estava no coração de Jesus, entrar na inocência, na pureza, para que ali fosse minado aquele terreno, para
para, no tempo certo, responder à pregação da palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, vem, meu Senhor, nesta manhã, perdoando as nossas vidas por ter deixado de trabalhar nessas hierarquias com simplicidade, um pastoreio familiar, porque nós passamos para as coisas somente grandes demais, Senhor, e agora não queremos, temos dificuldade com a simplicidade, que a simplicidade não é pobreza nem é ignorância, é depender do Teu Espírito. E é por isso, Senhor, que nesta manhã eu te peço, nos ensine a voltar a essa simplicidade com Jesus, a estar com Ele, a estar com o Espírito Santo, não só por causa de problemas, mas estar com essa pessoa que ela é a mais importante, porque é com ela que eu consigo me relacionar, mais do que com outra qualquer pessoa. E que uma criança precisa ser ensinada, que ela tem com quem conversar, ela não está só, ela não é o fruto de um abandono, ela não é isso que ela pensa, mas nós precisamos estar também consciente disso, Senhor, com o nosso relacionamento. Como poderemos falar palavras que não são verdades, que nós não temos isso em nós? Como queremos chegar para uma geração nova, para ensinar esses princípios, Senhor? Por isso, meu Deus, derrama hoje a Tua cura, o Teu bálsamo sobre o coração de cada família no Brasil. Derrama, Senhor, sobre as famílias da terra. Derrama sobre a casa de Israel. Derrama, Senhor. Tu tens em abundância. Tu tens uma eternidade cheia da Tua glória. Derrama sobre nós. Derrama nesse dia. Faz uma diferença grande no nosso coração. Tira toda fadiga dessa jornada e possamos nos encontrar nos Teus poços que estão sendo abertos agora pelo Teu Espírito na Tua própria palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que esse dia seja cheio de buscas dentro do coração, de verdadeiras corridas com o Espírito Santo, mesmo fazendo qualquer outra coisa, dentro de nós haja uma interação, uma ligação que fala constantemente. Oh, bendito Senhor, venha nesta hora, Senhor, e derrame dessa graça sobre a família em Segeque. Derrame essa graça sobre os pastores da nossa nação. Derrame essa graça sobre as nações da terra, Senhor, no coração dos missionários e dos profetas que estão recebendo direções do Senhor. Que haja dentro da nossa casa um preparo para receber essa voz gerada pela intercessão, pelo jejum e pela obediência. Bendito seja o Teu nome. Eu entrego esse dia nas Tuas mãos, eu entrego essa oração nas Tuas mãos, eu entrego esse apelo nas Tuas mãos e te suplico que no nome poderoso de Jesus nós recebamos fé, paz, resiliência para prosseguir em Te conhecer. Obrigado, Senhor, muito obrigado. No nome poderoso que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que esse dia seja o dia todo de um processo de oração. Que não é só esse momento, mas esse momento você foi ativado pela palavra de Deus no Salmo 128, 2 Samuel 23, 5, Gênesis 1, quando Deus estava formando todas as coisas, Malaquias 4, 6. Nós possamos ver nessas palavras proféticas, cheias de poder, que elas realizaram e nos alcançaram. Então que você não desista, não olhe para trás, olhe para o alto. Aquele que lhe chamou e que me chamou, e que chamou cada família, Ele sabe o preço que pagou para tê-la de volta. Eu lhe abençoo e digo para você, vamos prosseguir, porque até o final desse jejum, hoje é o 6º dia do jejum. Então até lá nós vamos ver maravilhas que Deus vai começar a fazer. Não só naquilo que estamos com expectativa, mas dentro de nós. Precisamos ter um ano que no final dele eu sei a porta que eu consegui enxergar
pelo ensino da palavra de Deus, aquilo que Deus nos chama, a fidelidade. Que porta tremenda, a porta da fidelidade. Eu lhe abençoo com a revelação disto, para você ficar fiel no que Deus lhe chamou. Prossiga em conhecer ao Senhor. Se volte para a sua família. Nós, cada um de nós, temos um tremendo desafio. Milagres estão para acontecer dentro da nossa casa, mas nós ainda estamos estendendo as nossas mãos para clamar a Deus por uma colheita que começará na nossa casa. Que Deus o abençoe, que Deus guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor Yahvé sobre ti, sobre a tua família, levante o seu glorioso rosto e te dê shalom, shalom. Amém, amém e amém.